Você já se imaginou tendo uma premonição? Quem sabe você tá entrando num avião ou convidando os amigos para uma viagem de carro, mas de repente você senta na cadeira, você olha para os lados e do nada isso coloca um ponto final na sua vida. Você ficaria paranoico com isso? Se descobrisse que isso era só um sonho ou talvez só uma visão? Quanta paranoia pode destruir a sua cabeça? Bom, vem comigo. Vou contar pra vocês a história do Premonição 1 e do Premonição 2, onde eles mexem com toda essa ideia de a paranoia de você ter uma visão que pode possivelmente te matar, com uma coisa tão banal, tão simples, mas que aos olhos de quem faz isso com uma certa frequência pode até parecer inofensivo, mas eu acho que pra Dona Morte pode se tornar um bom caminho pra levar você, não acha? Bom, muito prazer. Se você não me conhece, eu sou Miranha Preto Paulista. E sejam muito bem-vindos ao Cine Teia. Vem comigo. Bom, Premonição 1 ele começa com o nosso protagonista Alex Blowin embarcando no seu avião. Eles estão com um grupo pequeno de amigos e um professor prestes a fazer um intercâmbio para a França. Quando o Alex ele acaba tendo uma visão estranha. É uma visão que não parecia ser um déjà vu, né? A gente conhece o déjà vu como algo que já aconteceu há algum tempo e ele acaba acontecendo agora. Mas ele conseguiu ver a própria morte e a morte dos seus amigos em ordem. Ele acaba conseguindo ver em ordem. Inclusive ele se lembra disso. E após ele ter visto isso, ele acaba ficando apavorado, ele entra em estado de pânico e acaba causando tumulto no avião. E por causa disso, obviamente, eles são expulsos do avião. Tanto ele quanto os amigos dele. E o professor. Após uma boa discussão com o seu colega do lado de fora do avião, só de olhar pela janela ele vê a sua profecia, digamos assim, se transformando num grande pesadelo. Até eles conseguirem olhar pra janela do aeroporto e enxergar aquele mesmo avião onde eles estavam embarcados explodindo em milhões de pedaços no céu. E é aí então que a nossa história começa, né? O que era para ser apenas um sonho estranho acaba virando realidade até demais, onde o acidente ele realmente acontece e mata diversas dezenas e centenas de pessoas naquele avião. Mas, milagrosamente, os únicos 7 sobrevivem. Obviamente, acho que a polícia acabou achando isso meio estranho, são taxados até de terroristas. Mas, obviamente, a morte tinha um plano para eles, e ela não desiste dele até o final. No decorrer do filme é isso, são nossos protagonistas tentando não selar os seus destinos, né? O destino já foi selado dentro daquele avião, mas Alex acaba descobrindo da pior forma possível que não tem como burlar a morte, muito menos o destino que ela selou para você. O segundo filme, ele começa então com a nossa protagonista Kimberly Corman fazendo uma simples viagem com os seus amigos, até que ela acaba tendo uma visão bem forte sobre um acidente terrível que acontecia. Envolvia carros, motos, caminhões e, acredite se quiser, envolvia até pedaços de madeira, né? Troncos de madeira. Bom, num ato desesperado, ela acaba fechando a rua, salvando esses carros, né? Incluindo uma dessas pessoas era uma mulher grávida, mas eu não vou dar tanto spoiler assim. E ela chega até a ser meio condecorada nesse ato aí por ter salvado a vida dessas pessoas, mas obviamente a morte não ia deixar isso barato. A morte vai atrás de um por um e cada um deles tem a sua forma única de morrer. O plot twist no final também é muito bom. Isso é um dos motivos do porquê esse filme acaba sendo um dos meus favoritos da série toda. Bom,
O principal ponto dessa série é tornar coisas cotidianas em situações que podem dar medo em alguém. Esses dois filmes que eu acabei de falar são ótimos exemplos. Todo mundo já precisou fazer uma viagem para fora do país, ou para passear, ou viagens a trabalho. E situações ainda mais cotidianas, por exemplo, no segundo filme, onde temos só uma viagem. A Kimberly só está curtindo com os amigos dela, sabe? Ela só quer ter um momento de paz, mas nada preparou ela para que acontecesse um grande acidente e ela não pediu por isso, sabe? Ela mal sabia que isso ia acontecer, mal sabia que por tudo que ela iria passar nesse filme, que ela perderia pessoas, ela ia ter que tentar resolver tudo isso sozinha. Muito menos o nosso primeiro protagonista, sabe? Que é onde iniciou toda essa franquia, né? O primeiro filme ele tem toda essa vibe abertura, sabe? Ele abre a série de um jeito muito bom. Ele abre a série da maneira correta, te introduzindo nesse mistério do voo, nesse mistério todo da morte ser uma situação ao acaso, não é? Ela não é uma situação que você tá preparado, ou ela é um monstro que fica te perseguindo por todo o filme, mas ela é só uma força, é um destino, é algo que você tem certeza que vai acontecer alguma hora, mas nada te prepara para que ela seja no próximo dia, sabe? Num dia que poderia ser tão importante para você, como uma viagem entre amigos, ou um casamento, ou só até você comprar pão no fim da rua, sabe? Esse é o principal ponto da série toda e que eu acho que deixa ela com esse tom macabro, sabe? Principalmente no segundo filme, que eu acho que eu acabei citando por aqui em algum momento, mas o segundo filme é o meu favorito. Eu adoro o Premonição 2 por ser uma situação de um cotidiano muito comum. É uma viagem de carro simples, que acaba virando uma tragédia imensa, principalmente com a cena do caminhão, sabe? Eu tenho medo de ultrapassar caminhão dirigindo até hoje agora por causa disso a cena. Isso é só comigo? Isso é só comigo ou você também tem isso? Por favor, deixa nos comentários aqui se essa situação afeta só a mim ou afeta mais alguém nos comentários. Melhor, se você tiver uma situação que você faz no seu cotidiano, que você acha que em algum momento poderia dar alguma coisa, deixa nos comentários aí. A gente vai dar uma discutida aí em situações do cotidiano que poderiam dar em alguma coisa, ou talvez até comentar em outro vídeo. Vocês que sabem, é vocês que mandam. Concluindo o meu ponto, eu acho que eu não consigo dar uma nota correta para os dois filmes. Os dois filmes são bons igualmente. O CGI deles é muito bom para um filme dos anos 2000, né? Se eu não me engano, o filme é de 2004, 2005 ou 2006. Vou deixar aqui as datas passando na tela aqui, ó. Ela vai aparecer bem aqui, ó, a data aqui, ó. Então, eu não tenho nada a comentar sobre budget ou o elenco escolhido. Eu acho que as pessoas que foram escolhidas foram ideais para os papéis. Não tenho reclamações sobre cenas muito demoradas, sobre roteiro mal escrito. Eu acho que tudo nesse filme ele tem uma medida muito certa. Tá tudo muito colocado certinho, sabe? E isso me impressiona muito, na verdade, porque é um filme dos anos 2000. A gente espera muito mais de filmes com budget maior, ou que tenha dado um pouco mais de tempo para ser feito, né? Esses filmes eu acho que eles têm um ano de distância de um pro outro. Eu não tenho certeza agora, eu vou estar confirmando isso para vocês, vai estar aparecendo aí na tela em algum lugar. Mas sabe, a gente acaba botando expectativa demais em filmes de hoje em dia, que às vezes tem um budget um pouco mais alto, que às vezes a produção é um pouco mais conhecida, às vezes tem um ator que você gosta, mas nem sempre o dinheiro que foi aplicado no filme ele acaba tornando ele melhor, na verdade. Eu acho completamente o contrário, sabe? Eu acho que antigamente a gente tinha menos dinheiro para ser aplicado nos filmes, mas a gente tinha a qualidade do nosso lado. E eu posso confiar e aprovar para vocês, né? Eu aprovo a minha palavra, eu confio na minha palavra, que esse filme é muito bom. Esse filme não, né? Essa franquia de filmes. Eu acho que essa franquia não tem um filme ruim.
sabe? Existem alguns filmes que têm notas mais altas que o outro, com certeza, mas isso não significa que exista um filme que seja pior que o outro. Eu acho que essa franquia tem a medida certa e eu acho que pra você que tá cansado de ver aquele terror mais sombrio em questão fantasmagórica ou espíritos ou religiosidade, eu acho que isso aqui é um terror muito bom pra você assistir. É algo que não vai te deixar tenso porque as cenas dão susto ou porque alguma coisa vai pular na sua cara ou vai ter um jumpscare muito barato. Não, longe disso, cara. Esse filme vai te deixar tenso justamente por ele ser uma situação bem cotidiana, é algo que você poderia estar passando no seu próprio dia. Tem um exemplo aí do Premonição 3, que eu não vou contar aqui a sinopse do filme, mas é um exemplo de um dos personagens que ele morre na cozinha, cara. Ele simplesmente sela o destino dele cozinhando, sabe? E ele nem consegue comer a última comida dele, sabe? É isso que é o mais irônico, ele tá só fazendo. Mas é isso, cara, são situações que pra gente são rotineiras, que são cotidianas, mas pros personagens foram a última ação deles. Foi o último respirar deles foi com essas coisas, sabe? Isso faz a gente pensar, isso faz a gente pensar bastante sobre o tempo que a gente tem nas coisas, o quanto a gente se dedica pra fazer alguma coisa. Às vezes a gente até deixa de fazer algumas coisas achando que a gente tem muito tempo pra fazer e quando a gente menos espera, a morte chega pra gente, sabe? Do jeito mais estranho possível. E infelizmente a gente nem sempre tem uma pessoa que pode ter uma premonição pra você, sabe? Ela não vai dizer pra você, nossa, você vai morrer comigo agora, nessa queda de avião. Não, cara. Pra gente é uma situação que vai acontecer. Uma hora vai acontecer. E eu acho que a gente tem que aproveitar cada segundo dela. Acabei sendo um pouco reflexivo demais, esse não era bem um ponto que eu queria chegar, mas foi algo que eu pensei enquanto eu vi esses filmes, sabe? Eu acabei pensando muito sobre isso enquanto eu assistia Premonição, justamente por lembrar de bons momentos que eu passei, principalmente no Premonição 3 e 4, que a gente vai falar no próximo vídeo. Eu venho aqui comentar com vocês um pouco sobre. Que são situações que a gente nem imagina que vai acontecer, sabe? São situações que a gente tá em momentos felizes, a gente tá com pessoas que a gente gosta, mas que num piscar de olhos esse momento só acaba, sabe? Ele acaba e a gente sente que não não aproveitou bem essa situação, sabe? Não sei se vocês me entendem. Concluindo agora de verdade, eu não tenho bem uma nota certa pra dar pra esses filmes. Pra mim é 9 pro Premonição 1, 9 pro Premonição 2. Eu acho que eles merecem estar no topo dessa lista por ser a introdução de uma das séries de cinema que mais me encantou. Eu não diria que é a minha favorita, eu tenho séries mais prediletas que essa, mas com certeza essa série tá no topo da minha lista. Falando em lista, você que ainda não me segue, prazer. Eu sou Miranha Preto Paulista e eu faço o gerenciamento desse canal, mas às vezes aparece o outro aranha comigo. Ele não tá aqui hoje, mas quem sabe ele não possa estar aí com a gente novamente em algum vídeo. Mas a gente tem o intuito de prender a sua atenção. Às vezes a gente pode falar de um vídeo mais sério, às vezes a gente pode fazer algumas brincadeiras, às vezes a gente só fala sobre um filme mesmo, de uma forma mais padrão. Mas às vezes a gente gosta de ter esse debate, sabe? Esse debate sobre uma série de filmes que às vezes pode ter dado um pensamento a mais pra mim, ou pra ele, ou até pra você. Então, se você tem um filme aí que você gosta muito e gostaria de enviar ele pra mim, pra que eu possa fazer uma review dele, ou até falar um pouco sobre ele, sobre o que eu entendi, ou se você quiser que eu opine, cara, fica à vontade, mano. Fica à vontade, esse canal aqui é pra vocês, então, por favor, cara, deixa aqui nos comentários o seu filme predileto, o filme que você quer que a gente faça uma review, e principalmente, cara, opinem com as suas próprias opiniões, cara. Não confia na palavra de um aranha aí que tá opinando sobre os filmes, mas leve em consideração a sua própria opinião, cara. Eu tô aqui pra te divertir, pra interagir com você e principalmente pra fazer você ter as suas próprias opiniões. Então, por favor, assista aos filmes, comente aqui embaixo o que você achou depois, comente a sua nota do filme principalmente. E eu acabei pulando essa informação, mas eu tenho uma lista, eu assisto os filmes, eu dou notas, eu comento, eu faço uma sinopse, deixo trailers.
Bom, essa listinha eu acho que ela tá bem completa. Ela não tem todos os filmes que eu vi na minha vida ainda, mas ela tem uma boa quantidade. E eu ainda, infelizmente, o YouTube ele é meio burocrático com essas coisas de colocar links em descrição, links em sobre e tudo mais. Principalmente links de outros sites. Então, esse link eu vou estar disponibilizando ele para vocês no privado, caso vocês queiram realmente olhar, dar uma olhada e ver se você tem alguma opinião divergente. Mas sim, cara, ele tá disponível para todo mundo lá no site da Notion. Se você quiser ter acesso a essa lista, por favor, manda uma DM para mim no Instagram, o AranhaPP. E comenta, cara. Comenta lá. Os comentários são sempre abertos. Você pode dar a sua própria nota pro filme, você pode comentar algo legal. Vale a pena, cara. Vale muito a pena você ver as coisas que tem lá. Tem muito filme bom lá, tem muito filme bom. Assim como tem muito filme ruim também. Tem sériezinhas vindo muito boas aí, cara. Por enquanto vamos focar nessa série do Premonição. Justamente por ter lançado o novo filme do Premonição aí, que eu ainda estou indo assistir. Mas eu quero ir assistido. Assistido de toda a série Premonição. Ok? Por quê? Porque eu sou fiel a vocês. Eu quero muito que esse canal dê certo, que vocês curtam ele, que vocês usem ele pra distribuir pela internet suas próprias opiniões sobre os filmes, cara. Então, bro, se você curtiu esse vídeo aí, cara, deixa o seu likezinho aqui. Se você estiver vendo pelo YouTube, obviamente, ele vai ficar aqui embaixo em algum lugar. O inscrever-se. Ativa o sininho também. Se você tá vendo a gente pelo TikTok, vai estar aqui na esquerda ou na direita. Se você tá vendo a gente pelo Instagram, eu não sei se eu posto isso no Instagram. Se eu postar, segue a gente no Instagram também. Mas é isso, rapaziada. Muito, muito, muito obrigado pra você que ficou até o final desse vídeo. Se você ficou até aqui, sim, a sua resposta é sim. Eu tô segurando o meu microfone novo com um lápis do Homem-Aranha. Sei que você olhou pra isso o vídeo inteiro. Se você não se importou, agora você viu que eu tô segurando um lápis do Homem-Aranha. Se você chegou até aqui e tava ansioso pra ver isso, não sei porquê, mas comenta aí, lápis. Muito obrigado por você que ficou até aqui, viu? Deus abençoe a sua vida, porque Deus é a base de tudo. Até mais, rapaziada. Valeu!